O cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground do céu, com santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam, toca a Deus um som maneiro. E Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou, com trombetas distorcidas e harpas envenenadas. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor. O cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam os festivais. Enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground do céu, com os santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam, toca a Deus um som maneiro. E Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado. A banda cover do diabo, acho que já tá por fora. O mercado tá de olho, é no som que Deus criou, com trombetas distorcidas e harpas envenenadas. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor. O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor. Heavy metal do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Teu áudio tá fechado, Thaís. Seu áudio tá fechado. Sem áudio, só tem vídeo. Tá, beleza, sai e volta. Pessoas, enquanto a Thaís sai e volta, eu agradeço a presença de todo mundo, tá? Botei uma música que a gente já tinha usado uma vez, né, que é o Heavy Metal do Senhor, eu acho que é muito legal, porque eu sempre achei que era uma música evangélica muito legal, muito roqueira, né? Agora tá saindo meu áudio? Agora tá ótimo, manda brasa. É que tá no microfone da webcam e eu conectei depois, eu acho que não deu tempo se assimilar aí às tecnologias. Os Paranauê. Obrigada, Jambeiro.
Boa noite novamente, então. Bem-vindos e bem-vindas a Gemundo, nessa noite de quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Se acheguem mais perto, como diz o nosso querido Tarsis, você que está fazendo janta, você que acabou de chegar do trabalho, você que está na academia com seu fone de ouvido, sinta-se em casa, sinta-se à vontade do nosso meio. A gente está junto hoje aqui para compartilhar o que a gente tem vivido, o que a gente tem experienciado nessa caminhada, né, com Jesus e uns com os outros. Eu queria já começar nessa noite com uma canção, e eu queria saber se você quer abrir as canções dessa noite, Jameiro. Vai cantar ao vivo? Vou Vai ao vivo, gravação? ao vivo. Ah, então bora lá, vamos te ouvir. Ô, louco, meu, quem sabe faz ao vivo. É assim, até para vocês se situarem, vocês que estão acompanhando aqui, eu mandei no grupo da organização, né, mais cedo, que é uma música que eu gosto muito, né, de quando eu fazia faculdade, na UNB, lá na virada dos anos 90, dos anos 2000, que era um louvor em latim, né, tinha uma matéria chamada Canto e Coral, e a gente fazia essa matéria, eu fiz todas, canto coral 1, 2, 3, 4, tópicos especiais, eu fiz tudo. A gente tinha um monte de créditos para queimar, né? Então, e eu sempre gosto muito, às vezes eu canto ela, me dá uma calma muito boa, e ela se refere ao Salmo 32, versículo 11, né? Ele faz referência, não é o texto literal, tá? Eu até coloquei aqui a tradução no chat para vocês poderem acompanhar. Esse salmo em latim, perdão, essa música em latim, ela é inspirada no versículo do salmo, tá? Então vamos lá. É curtinha, tá? Acho que dá 1 minuto no máximo. Exultate justi in Domino rectus decet collaudatio. Contitemini Domino, contitemini Domino, incitara, exalterium decet cordarum, salite ili, salite ili. Exultate justi in Domino rectus decet collaudatio. Contitemini Domino, contitemini Domino, inciririritara, incitara. Pronto, é isso. Lembra um pouco o canto gregoriano, né? Maravilha, maravilha. Professor Jambeiro também é cultura, olha só. Maravilha, muito obrigada. Vamos ouvir agora a canção da Lô. Lohane, a senhora está por aí? Minha pastora, com certeza, está por aqui. Então, a canção que eu escolhi hoje é do tempo Penteca, que ficou em mim, que eu gosto bastante, e fala bastante sobre o perdão, né, que é algo que tem sido ponto, assim, bem, que eu preciso trabalhar. Então, foi a música que ficou comigo essa semana. E é isso. A gente consegue aí pensar e ter Deus ao nosso lado para a gente avançar nos períodos onde a gente mais precisa, né? Então, é isso aí. Amém. Eu vou dar o play, e aí vocês me dão um sinal no chat se vai estar ouvindo, tá?
triste é despertar e ver no teu olhar, ver que é mentira o que devia saber, que é o final. Que triste é ver cair a amizade que eu construí, que me guardava e me alegrava, eu não via que mentia. Como segura a ferida, quando perdoar é tão difícil, e quando esquecer não se consegue. Como enfrentar essa vida, quando o coração já é em pedaços, encontra a desilusão e quebra o mundo inteiro. Um golpe baixou, nunca imaginei chorar seu engano. Em meio a essa dor, minha força foi da fé, buscando alento no sofrimento. Olhei pro céu, te perdoei. Como segura a ferida, quando perdoar é tão difícil, e quando esquecer não se consegue. Como enfrentar essa vida, quando o coração já é em pedaços, encontrar desilusão e quebra o mundo inteiro. Um golpe baixou, nunca imaginei chorar. Teu erro me mostrou que em Cristo estou segura e sempre poderei contar com Deus. Como você cura a ferida, quando perdoar é tão difícil, e quando esquecer não se consegue. Como enfrentar essa vida, quando o coração já é em pedaços, encontrar desilusão e quebra o mundo inteiro. Um golpe baixou, nunca imaginei chorar meu engano. Obrigado, Lô. Hoje aqui em casa a gente estava falando da Fernanda Brum. Agora você cantou a canção dela. Falar com as meninas aqui em casa. Gente, eu esqueci de perguntar se tem algum visitante. Visitante não, né? Se tem alguém que está participando com a gente a primeira vez, se é pela segunda vez, se está chegando agora, se quiser se apresentar aí no chat, dá um alô, fique à vontade, que a gente quer te conhecer também, dar um bem-vindo para você aí no chat. Desejar uma boa reunião para você também. Gente, antes da gente partir para a palavra, eu queria compartilhar com vocês as nossas chaves de contribuição para as coisas que a gente faz na igreja, para as ajudas que a gente faz. Lembrando que todos os contribuintes podem pedir
o acesso à nossa prestação de contas, que a Cora faz para a gente todos os meses. Quem é membro da Gemundo já acessa essa prestação de contas de forma automática, porque a Cora posta lá no grupo, todo o iniciozinho do mês. Mas, caso você não seja membro ainda, mas seja um contribuinte, você também pode pedir o acesso a essa prestação de contas. Aí lá tem o descritivo de como e com que a gente está usando esse dinheiro, tá bom? Atualmente, a nossa conta está no nome do pastor Marcos Vinícius, mas nós estamos trabalhando para que muito em breve essa conta esteja atrelada a um CNPJ, tá bom? Diga, professor. Tem duas pessoas aqui no chat dizendo que são novatas, o Roger e a Lívia. Deixa eu abrir aqui para dar uma olhadinha. Uma olhadinha. Lívia, primeira vez. Boa noite, Lívia, seja bem-vinda. Roger, também sejam bem-vindos. Deixa eu me apresentar, então, já que vocês estão pela primeira vez. Meu nome é Thaís, eu moro em Arujá, Grande São Paulo. Hoje estou aqui na equipe, na companhia do professor Jandeiro, que é de Brasília, Distrito Federal? Isso, Brasília, andando, morrendo satélite? de calor. Não, é Brasília mesmo. Brasília, Brasília. Num bairro que é próximo, atravessou o lago, eu estou em casa. Brasília, Mas Brasília. Aqui é Jardim Botânico, né, o sim, bairro. maravilha. Mas uma seca louca, um calor insuportável. Brasília é assim. Hoje aqui fez frio, estranhamente, porque há 2 dias atrás fez 35 graus, mas tudo bem. Dizem que o aquecimento global tem dessas coisas, né? As mudanças climáticas. Tudo e daqui uma semana começa a chover aqui como se não houvesse amanhã. O meu carro se transforma numa arca de Noé, eu vou remando. Já manda soldar assim, as coisas, fazer impermeabilização para passar por esse momento aí com uma arca mesmo. A gente teve aqui também a canção da Lohane, que é minha companheira aqui da Grande São Paulo, que mora aqui em Mogi das Cruzes. E essa é a nossa igreja, né? Um ajuntamento de pessoas de todas as partes do Brasil, de todas as partes do mundo. É uma igreja diversa, é uma igreja que procura explorar, né? Todo o seu potencial enquanto uma representante do reino de Deus, enquanto uma representante do projeto de Jesus na Terra, e a gente quer que vocês sejam bem-vindos. Quem já é velho aí de casa, dá bem-vindo para eles aí no chat, por favor. Fala, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Canta o louvor dos visitantes para que eles se sintam bem. Vamos para a palavra, então, sem mais delongas, como dizem os crentes da Assembleia de Deus, como se o que houve até aqui fosse uma delonga, mas não foi. Tudo foi muito lindo e importante, preparado para essa nossa reunião na comunidade. Eu queria compartilhar com vocês um texto, vou até projetar aqui para a gente ler junto, que está em Atos 20. Então, dá um zoom aqui. A partir do versículo 7. Essa aqui é a versão da NVI. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos e, porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Haviam muitas lâmpadas no piso superior onde estavam reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito
os consolou. É só isso. Eu já falei sobre esse texto uma ou duas vezes, porque esses textos de Atos, eles me marcaram muito quando eu fiz a minha pesquisa, porque dentro do conjunto da Bíblia, a Bíblia cristã, enfim, evangélica, católica que a gente acessa, Atos, ele é o único texto que vai trazer a perspectiva dos primeiros cristãos em prosa. O que isso quer dizer? A gente tem os textos autênticos do Paulo, que são, entre muitas aspas, mais fiéis ao que foi o início da igreja cristã. Porque, embora Atos narre eventos do século I, ele foi escrito no século II. Já os textos autênticos de Paulo, eles narram fatos do século I e foram escritos no século I. Então, por uma perspectiva cronológica, os textos de Paulo estão mais próximos do que haveria ocorrido ali por volta dos anos 50 e 60. Porém, os textos de Paulo, eles são um formato que não segue uma linha narrativa, né? Todo mundo sabe que são cartas, enfim, então são conselhos, recomendações, reclamações, elogios. E para, entre aspas, suprir essa lacuna de um texto em prosa, né, com uma sequência narrativa, a gente tem Atos, que é um texto, inclusive, muito querido na tradição pentecostal, que é a tradição da qual eu venho, por narrar, inclusive, aquele evento da descida do Espírito Santo, que teria enchido as pessoas do Espírito Santo para irem pelo mundo. Então, Atos, ele tem esse lugar especial no coração de muitos cristãos, né? Sejam católicos, sejam evangélicos e pentecostais de forma mais específica. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, de certa forma, Atos, no imaginário cristão, evangélico, ele é essa representação de tudo que aconteceu com a igreja depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. É muito interessante a gente se deparar com esse texto aqui agora, que é Paulo pregando numa igreja e acontece uma catástrofe, que é a morte de uma pessoa, de um crente, de um participante daquela reunião, daquele evento, daquela igreja. E é engraçado que acontece aquele desastre, né? Quando o menino ressuscita e eles voltam lá para cima, que vão fazer a partilha do pão, tudo mais, Paulo volta a incorrer no mesmo erro em que ele tinha incorrido há tantos minutos atrás, ou horas atrás. E aí você vai me perguntar, tá, mas Paulo errou? Bom, eu gosto também desse texto, porque essas passagens do final de Atos, o narrador, o autor, ele se coloca como participante das coisas que aconteceram. Então ele fala, nós estávamos reunidos, nós viajamos para tal lugar, nós fizemos isso e tudo mais. E quando o narrador ele está incluído na história, ele permite que a gente consiga ler e enxergar não só o que ele está contando, mas também o que ele pensava a respeito do que estava acontecendo. E isso é legal porque isso fecha as chances da gente fazer uma interpretação, sabe? Uma interpretação livre, uma conjectura, como alguns pregadores dizem. Porque está escrito no texto, está posto ali, a gente consegue ler. Eu vou até projetar de novo para a gente ver isso junto. Ler, e a gente não precisa fazer uma super interpretação, porque está posto aqui o que esse narrador pensava. Então, ele diz assim,
Paulo se alongou até meia-noite. O jovem dormiu não porque ele era preguiçoso, não porque ele era desinteressado, não porque ele não gostava da palavra, não gostava de ser crente. Aqui o narrador diz que ele foi vencido pelo sono. E diz aqui também no versículo 9 que o discurso do Paulo foi longo, né? Então a gente tem um discurso longo, o narrador está falando isso, não estou conjecturando. E o rapaz, por mais que ele tentasse estar atento, estar ali, porque ele ficou até meia-noite, igual todo mundo, ele foi vencido. E todo mundo aqui que já teve que segurar sono alguma vez na vida sabe como é difícil. Por que eu digo que isso foi um erro? E isso do Paulo ter se alongado? Porque quando o jovem ressuscita, vamos rolar aqui para baixo. O jovem ressuscita, eles voltam para cima, partem o pão outra vez. Paulo volta a pregar para caramba de novo. Só que olha aqui no versículo 12. O desfecho dessa história demonstra a alegria daquela igreja e daquele povo em ver aquele jovem vivo. Ninguém elogia a palavra do Paulo, ninguém elogia o sermão dele, a eloquência. Ninguém falou para ele, caramba, Paulo, você prega demais, você é muito bom, parabéns. Ou a gente está feliz pra caramba de ter você aqui, de te ouvir pregar. E, inclusive, isso a gente vê em outros textos de Paulo. Pessoas sabendo que ele ia viajar, pessoas de igrejas querendo estar com ele. Tem aquele episódio que as famílias levam ele até o barco para se despedir. Eles choram de joelhos porque o Paulo está indo embora. Então, a gente sabe que isso acontecia em certa medida. Mas aqui não. A gente tem um Paulo, que é um grande apóstolo, um grande pregador para a gente, né, para os dias atuais. Uma grande referência. Todo mundo aqui queria estar num... Todo mundo pode dizer, né? Muitas pessoas gostariam de estar num culto em que o pastor Paulo estivesse pregando, mas a alegria daquele povo e daquela igreja era ver que o jovem estava vivo e estava com eles. Isso os consolou. Versículo 12, que a gente leu. Então, o que consolou eles não era a presença do pastor famoso, o que consolou eles não foi uma revelação divina maravilhosa. Eu me arrisco a dizer, agora sim é uma conjectura, uma interpretação, que o que alegrou eles não foi nem o milagre em si, não foi nem a mística, não foi nem o evento da ressurreição, mas olhar para o lado e ver que aquele menino, que era companheiro deles, que tem nome, inclusive, que é conhecido, olhar para o lado e ver que o Eutico continua vivo. Imagina você, se você está promovendo um evento, seja ele qual for, no seu trabalho, na sua família, você está dando uma festa de família. E aí, de repente, alguém sofre um acidente e vem a falecer. Imagina só a tragédia que seria. Imagina só o climão que seria. Não sei se você teve, por exemplo, a experiência de perder algum ente querido perto de uma festa comemorativa. Natal, Ano Novo. Sempre que isso acontece, a partir dali, todos os natais e Ano Novo, Anos Novos, ou, enfim, a data comemorativa que for, não é mais uma data tão festiva, tão alegre, porque aquela data passa a ser associada à perca do seu ente querido. Então, imaginem só o climão, quão ruim seria eles estarem reunidos como uma igreja e o legado daquela noite e o resultado daquela noite e a lembrança daquela noite ser a perda de um jovem da igreja, ser a perda do companheiro deles, que era o Eutico. Então, eu entendo porque a alegria deles foi ver aquele rapaz vivo, foi ter aquele jovem vivo com eles.
Porque quando a gente está falando de uma vida, de um companheiro, de uma pessoa que nos é querida, uma pessoa que convive com a gente, que a gente tem o hábito de estar junto dessa pessoa, nada mais importa, sabe? Todas essas outras coisas que são importantes no dia a dia, quando a gente está com a cabeça voada, status, não sei, essas outras coisas mais superficiais, elas se tornam irrelevantes quando o que está em jogo é esse valor dessa vida e de uma vida querida que faz parte da nossa vida e do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Mas, voltando àquilo que eu falei, que o legal desse texto é que o narrador expressa o que era importante para ele. Ele faz o comentário sobre as luzes daquele cenáculo, né? Daquele ambiente, daquela galeria, daquele lugar onde eles estavam. É interessante porque se você lê o texto corrido, esse comentário das lâmpadas, ele quase que está meio perdido ali no meio do texto. Ó, Paulo continuou falando até a meia-noite. Versículo 8. Havia muitas lâmpadas no piso superior, onde estavam reunidos. Aí no 9 ele vai mudar de assunto, assim. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela. Então, olha que louco. Você está lendo, né, o texto, como a gente falou, em prosa, de forma corrida. E aí, do nada, você percebe ali que o narrador achou importante falar sobre essas luzes. Falar sobre essas lâmpadas. Isso era uma coisa que chamou a atenção dele, era uma coisa que era importante para ele, e que no momento de registrar e de passar adiante, ele falou, não posso esquecer de falar das luzes, né? E ele coloca aquele comentário ali, como a gente viu, até meio deslocado, mas ele achou importante registrar, e registrou. A gente sabe que até a invenção da energia elétrica, que é muito, invenção não, né? A descoberta da energia elétrica, que é muito recente, tem apenas algumas poucas centenas de anos, a vida noturna, ela não acontecia dessa forma que acontece hoje, da gente virar à noite, da gente fazer as coisas à noite, termos compromissos à noite, né? Os compromissos, eles eram todos concentrados ao dia, e o que acontecia à noite, né? Por exemplo, a refeição da ceia e esse tipo de coisa, tinha um período curto ali para acontecer, porque justamente por essa questão da iluminação, né? Sem a energia do sol, aliás, sem a iluminação do sol, já estou falando de energia solar, sem a iluminação do sol, você precisa dispor de recursos como uma lamparina, candeia, né? Que é a palavra que se usa na Bíblia. Mas para aquela reunião, eles fizeram questão de iluminar aquele lugar, de encher de luz, de forma que ficou registrado para a gente. Eu moro aqui num bairro residencial e que as ruas são meio escuras, assim, não sei se a iluminação pública não é boa, aquelas lâmpadas laranja da rua e tal. E sempre para mim é muito ruim andar de noite, sabe? Eu sou meio medrosa, não gosto, não sei se alguém tem essa experiência aí onde mora. E sempre que eu venho para casa, à noite, por exemplo, do ponto de ônibus até aqui em casa, são 10 minutos de caminhada. Eu gosto muito de vir caminhando nas terças e nas quintas, porque são dias que tem culto nas Assembleias de Deus. E aqui no bairro que eu moro, tem uma Assembleia de Deus em cada esquina, praticamente. Por que eu gosto? Porque é um caminho que eu faço do ponto até aqui em casa, que fica bem iluminado pelas igrejas. Sim, coincidência ou não, as igrejas iluminam o bairro, né? Promovem vida, então tem gente na rua, os irmãos estão indo para a igreja também a pé ou de carro, então tem movimento na rua. E só pelo movimento dessas igrejas, só pelo seu culto cotidiano, eu avalio que o bairro fica mais seguro, só porque essas igrejas estão ocorrendo os cultos tradicionais de quinta e de domingo.
Refletindo sobre isso, eu pensei, caramba, que legal, é mó bom quando tem culto nas igrejas, porque eu vou para casa e me sinto mais segura, né? Eu vou em segurança, no caso. Mas como que é esses cultos para quem está lá dentro dessas igrejas? E para quem precisa ir, porque é compelido aí, meio que obrigado aí, seja pela questão da religião, seja pela questão do costume, ou seja pelo desejo genuíno mesmo, de estar num culto, de estar numa igreja. Como que essas pessoas são recebidas lá dentro? Qual é o tratamento que lhes é desferido? Qual que é o discurso do pastor, do padre? Eu fico refletindo sobre isso. Será que essas pessoas estão felizes? Será que essas pessoas estão recebendo o consolo para a alma que elas estão indo buscar? E agora, refletindo sobre essa história do Paulo e do Eutico, dessa igreja, eu percebo muitos paralelos, como às vezes, estar inserido dentro de uma igreja ou dentro de uma religião, de forma geral, vou até expandir isso para outras religiões que não só a cristã, para quem olha de fora, é sempre muito interessante, né? São lugares que parecem emanar muita luz. Eu não sei, tem gente aqui, por exemplo, que nunca foi crente, nunca foi evangélico, nunca foi católico, mas eu tenho certeza que mesmo sem ter essa tradição crente ou cristã, enfim, você já ouviu na sociedade, de alguma forma, em algum lugar, que o correto era crer em Deus e servir a Deus e seguir a Deus. Mesmo que você não tivesse tradição de seguir a Deus dentro de uma igreja e tudo mais. Inclusive, pessoas que não seguem a Deus têm esse discurso na boca, né? Que um dia elas vão se converter, porque o certo é ser crente. Elas estão no mundão lá, pecando, vivendo a vida, mas o certo é ser crente, né? E aí elas meio que pregam isso para elas mesmas e para os demais. Por que isso? A religião e a cristandade, ela tem essa áurea de luz. Quem vê de fora acha bonito. A religião, a igreja, a fé é uma coisa que atrai, é uma coisa que quem vê de fora fica vislumbrado. Por quê? Porque todas as religiões, ou pelo menos 90% das religiões, pregam o amor, a caridade, a bondade. E quem não acha que a gente tem que amar, tem que ser bom, tem que ser caridoso? O problema é quando a gente passa o pé para dentro dessas igrejas. O problema é quando a gente passa o pé para dentro dessas religiões. Porque o eutico que o diga. Quem vê de fora, vê a luz, acha lindo, acha bonito. Mas só quem está lá dentro sabe o quanto é difícil ficar acordado. Sabe o quanto é difícil ficar ouvindo Paulo até meia-noite. Sabe o quanto é difícil ter que sentar na janela. Vocês estão entendendo, irmãos? Dá glória a Deus aí. Só quem está dentro, sabe? Só quem calça o sapato consegue dizer o que é estar ali. E quem vê de fora, bonito, iluminado, tá passando ali na rua 9, 10 horas da noite, se sente seguro, não sabe como é para quem está lá dentro. Não sabe o que estão resistindo lá dentro. Para falar uma palavra crente, não sabem o preço que estão pagando aqueles que estão lá dentro. E isso vale para tudo que é relacionado à fé, à espiritualidade, à religião, à igreja. E aí você vai falar para mim, Thaís, mas a garagem é diferente. Talvez a garagem não, a Gemundo. Estamos passando por um rebranding. Você vai falar para mim, Thaís, a Gemundo é diferente. Talvez ela seja em muitos aspectos, mas ela não vai conseguir ser em todos os aspectos. Ou pelo menos não em todos os aspectos que você individualmente necessita, sabe?
A Gemundo ainda vai incorrer em alguns erros, ainda incorre em alguns erros. E o trabalho cotidiano de todo mundo que participa da Gemundo é trabalhar para que esses erros sejam minimizados, mas eles vão acontecer. Então, às vezes, se você está com uma expectativa de que não, a Gemundo é iluminada por fora e iluminada por dentro, é bonita por fora e bonita por dentro, vamos aliar as nossas expectativas. A gente estava falando de uma igreja no início da fé cristã, com o apóstolo Paulo lá pregando, e era uma igreja que fazia coisa errada, que matava menino. Não diretamente, né? Mas quando não há intenção de matar, ainda assim aquela igreja estava matando meninos. Estava levando meninos à morte. Diz para mim, por que nós seríamos melhores do que aquela igreja? Ou melhor, o que a gente tem feito para ser melhor do que aquela igreja? Alguém aqui se acha melhor que o Eutico? Alguém aqui se acha superior àquele menino? Todos nós estamos sujeitos a passarmos pelo que ele passou. Inclusive, as nossas igrejas, e aí eu expando não só de mundo, mas as igrejas progressistas, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, a igreja ortodoxa do Oriente, o Islã, o judaísmo, enfim, outras muitas religiões, elas vão estar sempre repletas por pastores paulos. Um cara que foi lá, fez um negócio errado, em vez de subir e fazer diferente, foi lá e errou no mesmo negócio. E o meu medo é que a gente coloque uma expectativa desmedida na Gemundo, por exemplo, e a gente pense agora vai ser diferente. E aí a gente se frustre porque talvez a igreja incorra no mesmo erro que já te machucou lá atrás. Ou talvez a pastora fulana de tal incorra no mesmo erro. Ou o pastor fulano de tal, ou o irmão, ou o colega, ou o diácono, ou seja quem for. Eu não quero trazer um discurso pessimista, dizendo que a fé e que a religião está condenada, porque isso é basicamente o que a gente vê no texto. Mas eu quero chamar atenção para o que é bonito e para o que é inspirador e que traz esperança, que é o motivo pelo qual aquela igreja se alegrou, que eu repito, eles se alegraram não com a festa, não com a ocasião, não com o partir do pão, não com as luzes, não com a vigília, eles se alegraram que uma vida que estava se perdendo, uma vida que estava se esvaindo, um caminho que estava finalizando, uma trajetória que estava chegando ao seu fim, foi restaurada e foi reestabelecida. Então, mais do que dizer, o que nós, como igreja, estamos fazendo para sermos diferentes daquela igreja lá do Paulo e do Eutico, eu vou fazer uma pergunta que eu julgo que seja melhor. O que eu e você, enquanto igreja, no que eu e você estamos nos alegrando? O que tem nos inspirado na caminhada? É olhar para o Paulo? É ter expectativas no Paulo? É ouvir o Paulo com atenção, dizer agora eu vou comer tudo que esse cara vai falar, uau, que pregador legal, maravilhoso. Ou a gente está se alegrando em ver que ao nosso redor tem vida, que o nosso amigo está do nosso lado, que o nosso querido está bem, está com saúde, está respirando, está vivo. Porque é muito fácil a gente se deslumbrar, como quem vê de fora, com as luzes, com a projeção, com o status, com a aparência. Mas, de novo, só quem está dentro, vivendo e experimentando, sabe como são as coisas e como as coisas acontecem. A gente precisa produzir essa esperança
esse foco, essa ânsia, essa expectativa em ver a vida sendo produzida ao nosso redor, não a vida se esvaindo, como muitos Paulos por aí que se dizem pastores, líderes de igreja, líderes de religião, que são caras egocêntricos, que na verdade estão ali para se mostrar, para se aparecer, para se crescer. Mas perceber que, para além disso, existe uma comunidade de pessoas e que é importante a gente saber o nome dessas pessoas e é importante a gente se alegrar em saber que essas pessoas estão crescendo e melhorando e tendo mais saúde e tendo mais vida e produzindo mais vida. Nesse sentido, eu acho que isso se trata muito mais. Vocês podem discordar de mim. E, por favor, discordem, porque no final não, daqui a 2 minutos a gente vai abrir para as falas e vocês vão poder colocar o que vocês pensam sobre isso. Mas eu acredito que nesse sentido é mais uma questão individual de eu alinhar as minhas expectativas com a vida, né? De eu ter a minha alegria olhando para a vida, direcionada para a vida, que floresce e que se produz aqui, nessa reunião, que não é só uma reunião mediada pela internet, mas que é um organismo vivo, e que está cheio de pessoas vivas e pessoas que têm complexidades, problemas, questões, tópicos sensíveis, mas também tem alegrias, qualidades, sonhos, motivos de orgulho. Isso é vida, né? E cada um aqui é bem diferente um do outro. São todos eúticos, sabe? Eúticos e eúticas e eútiques que talvez possam estar fracos e adormecidos e vencidos pelo sono, porque a religião às vezes é cansativa, porque às vezes muita luz na sua cara é cansativo. E o autor de Atos não faz juízo de valor. Ele não fala que o menino era um desinteressado. Ele fala que o Paulo se alongou, falou mais do que precisava, e o menino foi vencido. Então, ó, cada um aqui pode estar nessa situação, entendeu? Cada um aqui pode estar sujeito ao que o Eutico viveu. Mas é importante que nós, e aí por isso que eu digo que talvez isso seja uma coisa mais individual do que coletiva, de eu, como um indivíduo, como Thaís, me alegrar e olhar e focar e trazer a minha atenção e o meu interesse para olhar quem é eútico também, sabe? Mais do que as outras coisas, mais do que as outras informações que estão a todo momento bombardeando a gente de informação, de coisas, da gente ter esse olhar mais focado nos eúticos que são como nós, que estão aos nossos redores, sabe? Que estão ao nosso redor. De repente, ceder um lugar para o eútico não precisar ficar sentado na janela, sabe? De repente, levar um copo de água para ele, dar um tapinha assim, oh, acorda aí, você está bem? Está passando mal? Precisa de alguma coisa? Esse é como se a gente abaixasse a frequência, assim, sabe? E ligasse os rádios numa frequência que todo mundo conseguisse se ver por baixo, sabe? Se reconhecer, se observar. Por que abaixo? Abaixo das luzes, abaixo do protagonismo do Paulo, abaixo da comida, comeram 2 vezes, teve 2 pregações, que culto é esse? Abaixo disso, sabe? Manter uma frequência onde os eúticos consigam se reconhecer, consigam se notar. Eu acho que é isso, e apenas isso, que será capaz de fazer com que a Gemundo, por exemplo, ou qualquer tipo de organização de fé, de crença, de ligação com Deus, faça com que a gente não entre na lógica
de todas as outras igrejas e denominações. E, de novo, eu não acho que a gente seja diferente no sentido existencial. A gente é diferente, aliás, no sentido essencial, sabe? A gente não é diferente da nossa essência. A nossa essência é fadada ao fracasso, como a própria essência, como essa própria igreja aqui que está registrada no texto, na minha perspectiva, fracassou, assim. Achei que Paulo ia mudar, não mudou. Continuou lá com a pregação longa dele. Mas é isso. Eu acho que essa é a única coisa que pode nos salvar dessa morte, desse sono que vem lento, sabe? Que pega a gente e a gente fica pescando e tenta lutar contra aquilo, mas uma hora a gente é vencido pelo sono. E eu acho que é só a alegria de ter uns aos outros ao nosso redor que pode nos salvar. E aí, para finalizar, eu queria até ler esse versículo de novo com vocês. Não é meu mouse profissional? Deixa eu usar o mousezinho aqui. Ó. Versículo 11. Então subiu novamente, partiu o pão, comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Essas coisas passam. Paulo passa, luz passa, a noite passa. E o que fica? Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Então a gente precisa buscar o nosso consolo naqueles que são os nossos semelhantes, aqueles que precisam do nosso cuidado, da nossa atenção, porque, em certa medida, nós também somos pessoas que precisamos de cuidado e de atenção. Então, a proposta revolucionária do projeto comunitário de Jesus é isso, um olhando para o outro, para que mutuamente consigam se ajudar, se orientar, se levantar e, principalmente, se alegrar com a vida fluindo de dentro daquele corpinho, daquela pessoinha, daquele ser humaninho. Muito obrigada, é isso que eu queria trazer para vocês. Agora, chegou o momento de vocês falarem com a gente, comigo e com o Jambeiro, compartilharem o que vocês, que fluiu aí dentro de vocês, o que aconteceu. E aí eu queria pedir ajuda sua, Jambeiro, para você organizar a fila. Você consegue me ajudar?